tarde a todas. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso hoje é a última aula, e hoje a gente vai mudar o foco um pouquinho. Hoje a gente vai voltar mais para as equações diferenciais e vai falar do problema de existência de soluções. Então, até agora a gente já discutiu bastante sobre a equação de Alencamp, a gente falou sobre propriedades básicas, a gente viu como tratar soluções dessa equação como pontos críticos daquele funcional energia, e a gente passou as últimas duas aulas discutindo em que sentido esse funcional, aquela energia, converge para a área de objetos que tem codimensão 1, área de hipersuperfícies no ambiente. E na última aula a gente também falou um pouquinho sobre como usar essa convergência, como usar que pontos críticos da energia convergem para pontos críticos da área, para construir um monte de superfícies mínimas, que é talvez a maior motivação geométrica, pelo menos desse lado geométrico, para trabalhar com a equação de Alencamp. Então, talvez a mensagem da última aula foi essa: se a gente sabe achar vários pontos críticos da energia, a gente tem alguma esperança de achar várias superfícies mínimas na nossa variedade. Então, hoje, o principal objetivo é discutir como encontrar pontos críticos, e aí talvez, com alguma esperança, vários pontos críticos desse funcional energia, que é aquele nosso já conhecido epsilon de U, o que significa que a gente vai encontrar várias soluções da equação de Alencamp, e com isso a gente vai tentar passar o limite e achar mínimas. Só para lembrar o contexto, a gente está olhando para essa EDP elíptica, equação de Alencamp. A informação importante aqui é o parâmetro positivo, e a gente quer fazer esse parâmetro ir para zero, dessa forma que a gente obtém as superfícies mínimas, e a não linearidade é aquele potencial de pulso duplo, aquela função que tem um gráfico na forma de um W. Então, o que eu vou discutir hoje é como achar pontos críticos da energia, soluções dessa equação numa variedade riemanniana compacta, utilizando algumas ideias ou algumas ferramentas que ficam sob o nome bastante geral de técnicas variacionais. Então, tem alguma literatura muito boa, muito interessante sobre esse assunto. Eu destaquei aqui 3 livros que eu acho bem legais. O primeiro é Variational Methods do Struve, o segundo é The Mountain Path Theorem do Jabri, e tem também um livro do Gosub, que é Duality and Perturbation Methods in Critical Point Theory. Então, basicamente, esses 3 livros tratam desse assunto, como construir pontos críticos de um funcional, e com isso achar soluções de EDP, de maneira bem geral. Essas técnicas variacionais que eu quero discutir aqui hoje, aplicadas a esse funcional, elas vêm, em certo sentido, de duas formas, ou de duas perspectivas diferentes. A primeira é uma perspectiva que é bastante explorada nas equações diferenciais, tem uma literatura muito grande, no próprio departamento tem muitos especialistas, tem muita gente que gosta de aplicar, essas técnicas para achar soluções de EDP, que é o chamado passo da montanha. E a segunda é uma técnica que também é utilizada em equações, mas talvez ela seja ainda mais utilizada em geometria e topologia, que é a chamada teoria de Morse. Então, deixa eu falar rapidinho sobre o que essas técnicas procuram fazer, o que elas pretendem atingir. Então, o passo da montanha é baseado, talvez, nessa intuição de que, imagina que a gente tem uma montanha, aqui eu coloquei até uma foto, e a gente quer passar de uma região aqui de um vale para o outro lado, ou seja, a gente quer caminhar entre 2 vales. Mas, é claro, a gente não quer gastar energia, a gente não quer ficar muito cansado, então a gente quer fazer isso de maneira ótima. A gente quer passar de um vale para o outro, de tal maneira que a gente tenha que subir a menor altura possível. Ou seja, a gente tem que escalar, a gente tem que ir até uma altura máxima que seja a menor possível. Então, a ideia, o princípio, talvez, do passo da montanha é que para chegar entre esses 2 vales, para ligar esses 2 pontos que podem ser vistos como mínimos locais da altura, a gente quer passar por um ponto que é o máximo da altura de algum caminho ligando esses 2, e se a gente minimizar essa quantidade, se a gente minimiza a altura máxima ao longo dos caminhos ligando esses vales, o que a gente vai encontrar com alguma sorte, esse ponto crítico aqui em cima.
Então, minimizando os caminhos entre dois mínimos locais, a gente espera achar um ponto crítico diferente. Então, esse é o princípio que talvez o trabalho mais famoso nessa direção seja do Ambrosetti e do Rabinowitz, que eu já vou discutir um pouquinho sobre eles, mas que basicamente a gente quer achar pontos críticos entre mínimos locais. E esse teorema, ele é de certa forma, assim, ele é ideal de ser aplicado no nosso contexto, porque o funcional energia tem dois mínimos, que além de mínimos locais, são mínimos globais. Como a gente viu, a energia é não negativa e ela se anula exatamente em mais um e menos um. Então, para passar de um lado para o outro, para passar entre esses dois pontos de mínimo global, a gente espera que tenha que subir, a energia cresce ao longo de qualquer caminho ligando os dois, e aí, idealmente, minimizando essa energia ao longo dos caminhos, a gente vai achar mais pontos críticos. Então, esse é o primeira estratégia, o primeiro contexto dessas técnicas variacionais que a gente vai discutir. E o segundo, como eu falei, é a teoria de Morse, que é baseado no princípio que se o seu espaço, se o domínio da sua função tem uma topologia complicada, se ele tem muitos buracos, então qualquer função razoável, qualquer função que não seja muito estranha, deve ter muitos pontos críticos. Então, a teoria de Morse é o que faz essa passagem, esse link entre a topologia do domínio e a existência de pontos críticos para uma função. E aqui eu ilustrei isso com um toro. Imagina que eu olho para a função f, que calcula a altura até o chão aqui, até esse ponto mais baixo no toro. E aí a ideia, bom, o toro é essa superfície que tem um buraco, então a gente espera nessa superfície achar vários pontos críticos. E aí aqui, se é, pelo menos intuitivamente, a gente espera que tenha um ponto de mínimo global, tem um ponto de máximo global, é uma função contínua numa variedade compacta, mas a gente também tem esses dois outros pontos críticos aqui em vermelho, que vão aparecer justamente ligados a esse fato que a gente tem uma topologia não trivial, a gente não está em algo sem buracos. E essa teoria de Morse, ela é muito útil quando o seu espaço tem uma topologia complicada, porque isso permite a gente achar não só um ponto crítico, mas, na verdade, vários pontos críticos, dependendo do quão complicada a sua topologia é. Então, essas técnicas, elas vão ajudar a gente a provar não só resultados de existência, mas resultados de multiplicidade, aqui no sentido das equações diferenciais, que significa que a gente vai usar essa estratégia para achar vários pontos críticos para a energia. Então, essas são as duas ideias fundamentais que a gente vai discutir aqui hoje. Então, vamos falar primeiro sobre o teorema do passo da montanha. Eu coloquei aqui como um exercício, talvez, o que seria esse teorema do passo da montanha, de uma maneira mais concreta, no caso de dimensão finita. Então, como a gente formaliza essa ideia de passar entre dois vales e achar um terceiro ponto crítico? Vamos imaginar que a gente tem uma função f, uma função, por simplicidade, vamos assumir de classe C2, com derivadas até segunda ordem contínuas, definida no Rn, mas a gente também poderia fazer isso em qualquer variedade riemanniana. E vamos imaginar que a gente tem dois pontos P mais e P menos no nosso domínio euclidiano, em uma variedade, que são pontos de mínimo local estrito. Aqui, mínimo local significa que a gente tem vizinhanças pequenas desses dois pontos, nas quais f de P mais e f de P menos são os mínimos nessa vizinhança, e estrito aqui para dizer que eles são os únicos mínimos nessas vizinhanças. Então, em torno de cada um desses pontos, a gente enxerga algo parecido com aquele paraboloide invertido, onde esse seria P mais ou P menos, e nessa vizinhança aqui, pertinho de P mais, ele é o mínimo da F. Vamos supor também que a F tem essa propriedade que é chamada de corresividade, que significa basicamente que se a gente caminha muito longe da origem, se a gente se afasta, se a gente foge de qualquer compacto, o valor de f só cresce e a gente não vai enxergar pontos críticos. Concretamente, o que eu quero dizer é que se a gente tem uma sequência no nosso domínio que vai para o infinito, ou seja, que escapa de qualquer compacto, então o valor de f cresce e o valor do gradiente cresce. Isso é só para não enxergar alguma situação, como imaginar algo que tem assintoticamente essa cara. Então, quando a gente se afasta de qualquer compacto, a gente tem um gradiente que vai para zero, a derivada
vai para zero, e isso para a gente é ruim, porque é como se essa função enxergasse algo parecido com um ponto crítico no infinito. Então, a gente não quer essa situação, a gente quer uma situação onde, se afastando de compactos, f cresce e o gradiente cresce. Bom, a gente vai fazer exatamente essa estratégia que eu tentei descrever na figura, que é, eu vou ligar P mais e P menos, ou seja, eu vou olhar para conjuntos, que eu estou chamando aqui gama, então é uma família de subconjuntos da minha variedade, e cada um desses conjuntos contém P mais e P menos, e é compacto e conexo. Então, pode ser uma curva ligando esses dois pontos, um caminho contínuo ligando esses dois pontos, mas mais geralmente é qualquer conjunto compacto e conexo que contenha P mais e P menos. Eu estou chamando aqui novamente de gama a família de todos esses conjuntos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para o máximo da função f ao longo de um desses conjuntos, pego um conjunto gama nessa família, olha para f de x, para todos os x nesse conjunto, e maximiza isso. Onde é que f tem o maior valor ao longo desse conjunto? E o que a gente vai fazer é minimizar essa quantidade. Então, para cada conjunto na família gama, a gente tem um número real, que é esse supremo aqui, e a gente minimiza essa quantidade ao longo de todos esses conjuntos, todos os compactos conexos, ligando P mais e P menos. E a ideia é que esse valor, esse número real, C de F, deveria ser um valor crítico da F. Ou seja, a gente deve ser capaz de encontrar um ponto X no domínio, onde f tem um ponto crítico. Então, o exercício é basicamente isso, e eu coloquei isso em alguns passos. Nesse contexto de dimensão finita, esse é um resultado que já vem lá do Morse, no paper do Morse e Tompkins, e tem algumas outras referências que eu coloquei aqui, que são Schiffman e Cohan. Então, a lista de passos para provar isso, talvez uma possível lista de passos para provar que CF é um valor crítico é a seguinte. Primeiro, a gente mostra que se a gente tem qualquer sequência limitada da nossa variedade, para a qual f, ao longo dessa sequência, vai para c de f, e se o gradiente da função, se as derivadas primeiras da função f, ao longo dessa sequência, vão para zero, então essa sequência tem um limite, pelo menos passando a uma subsequência, na nossa variedade, no nosso domínio. Então, repetindo, se a gente tem uma sequência de pontos para as quais f de xk vai para c de f, e se o gradiente vai para zero, então essa sequência tem uma subsequência que converge. O segundo passo para mostrar esse resultado é que c de f, na verdade, fica acima dos valores de f em P mais e P menos. Então, o que esse segundo passo diz para a gente é que a gente enxerga algo parecido com aquela foto, que a gente realmente tem dois vales e tem um ponto, ou tem um valor da altura, que está acima das alturas de f de P+, e f, as alturas de P+, e P-, ou seja, esse valor está acima de f de P+, e f de P-. Isso é basicamente uma maneira concreta, ou mais precisa, de explicar essa figura que eu tinha começado a desenhar aqui, para passar de P+, e P-, que são mínimos estritos da função, a gente sempre vai passar por um ponto que tem altura maior, ou seja, sempre vai ter um ponto onde f está acima de f' e P-. Então, por isso que a gente espera essa última segunda propriedade. Bom, com isso, a gente consegue concluir que existe um ponto crítico instável, ou seja, não é um mínimo local da função, tal que f desse ponto vale exatamente c de f. E qual é a ideia aqui? A gente escolhe uma sequência de conjuntos nessa família gama, dos quais o máximo da função f ao longo desses conjuntos vai para c de f, e a gente escolhe, ao longo de cada um desses conjuntos, um ponto onde esse valor máximo é atingido. Então, a gente teria uma sequência de conjuntos na família gama, uma sequência de pontos em cada um desses conjuntos, e o valor da f ao longo desses pontos vai convergir para c de f. E aí, o que falta mostrar, na verdade, é que a gente pode escolher essa sequência de tal forma que as derivadas também vão para zero, e aí a gente aplica esse resultado 1 para dizer que essa sequência tem um limite, e aí o exercício, o passo adicional é mostrar que isso é de fato um ponto crítico. Então, essa estratégia de minimizar o máximo ao longo de conjuntos
é o que nos diz que a gente vai achar um ponto crítico para a função, desde que ela tenha essa geometria, desde que ela tenha essa aparência de ter dois mínimos locais estritos, e o que a gente faz, então, é ligar esses dois pontos. Bom, para quem estiver curioso com a prova, ela está feita completa, a resolução completa desse exercício está no livro do Struve, também do livro do Jabre. E o que eu quero comentar agora é como transpor, como transferir esse resultado para o contexto de dimensão infinita. Aqui tem dois ingredientes importantes, que são os passos 1 e 2, que para a dimensão finita, quando a gente está falando de uma função definida no Rn, ou uma variedade riemanniana de dimensão finita, esses passos seguem como consequências das propriedades de f, das propriedades de p mais e p menos. Em dimensão infinita, isso em geral não precisa ser verdade, e como a gente quer achar um ponto crítico para o funcional energia, a gente tem que saber lidar com esse problema. Então, a gente está olhando o funcional energia, lembrando, definido nesse espaço W1, 2, naquele espaço de Sobolev, só para lembrar, esses são espaços das funções em M, que tem quadrado integrável, e que tem uma derivada em algum sentido, que tem um quadrado também integrável. Então, esse espaço é o espaço de Sobolev W1, 2. Então, olhando para a energia definida nesse espaço, eu quero achar pontos críticos, mas aí o problema é que a gente está lidando com um espaço que é muito grande, é um espaço de funções que, portanto, tem dimensão infinita. Esse paper tão famoso do Ambrosetti e do Rabinowitz dá condições no funcional e no espaço de funções sobre as quais a gente consegue fazer essa construção, a gente consegue repetir essa estratégia desse exercício e ainda assim achar pontos críticos. Então, o que a gente pode dizer sobre essas condições 1 e 2 e como elas são encaradas, como elas são discutidas em dimensão infinita? A condição 1 é uma espécie de condição de compacidade, certo? É uma condição que diz que uma sequência limitada com algumas propriedades adicionais tem uma subsequência convergente. Essa condição é a famosa condição de Palais-Meio, que diz que, sob algumas condições no seu funcional, pontos que têm energia limitada, ou cujo valor da função é limitado, e que têm derivada convergindo para zero, ou seja, aquelas sequências que estão bem próximas de ser um ponto crítico, que tem derivada de f indo para zero, de fato, subconvergem para algo que é um ponto crítico, tem pelo menos algum limite no seu espaço. A condição 2, por outro lado, é a que garante que, seguindo essa estratégia, a gente vai enxergar algo novo. Poderia ser que, tomando esse limite, a gente voltasse para P+, ou a gente voltasse para P-. Então, essa segunda condição, que diz que para passar de P+ para P-, a gente passa por um ponto onde f é maior, é o que é chamada de geometria do passo da montanha. Então, para passar entre mínimos locais estritos, ou sob algumas outras condições, a gente tem que passar por um valor maior, e desde que valha 2, o que a gente diz é que o funcional ou a função satisfaz a geometria do passo da montanha. Então, para nossa sorte, o funcional energia, definido em W1, 2, tem, a menos de algumas tecnicalidades que eu vou comentar em seguida, essas duas propriedades 1 e 2. Então, a gente está lidando com funcional, com uma função definida nessa variedade de dimensão infinita, mas que satisfaz a condição de Palais-Meio e que tem a geometria do passo da montanha. Como eu comentei, acho que a geometria do passo da montanha não é muito difícil de acreditar, porque a gente tem dois mínimos globais, mais ou menos 1, e além disso, se a gente calcular a segunda derivada da energia nesses dois pontos, a gente consegue ver que esses pontos, na verdade, são mínimos estritos, que a segunda derivada da energia desses pontos, mais e menos 1, são, na verdade, positivas, estritamente positivas. Então, a segunda derivada tem um sinal, então a gente está realmente falando de mínimos estritos. O que não é talvez tão claro, mas que segue basicamente de propriedades de compacidade aqui desse domínio, aqui do espaço de funções W1, 2, é a condição de Palais-Meio. Então, eu vou comentar sobre isso em um instante. O que eu quero mostrar para vocês agora é o que essa estratégia nos dá para o funcional energia. Então, isso foi observado, na verdade, pelo Marco Guaraco na tese dele, que além de poder aplicar o passo da montanha para esse funcional, a gente consegue dizer algumas coisas sobre o valor crítico que a gente acha com essa estratégia.
Então, para o funcional energia, como a gente traduz o teorema do passo da montanha, eu vou olhar para o conjunto gama, que da mesma forma é um conjunto cujos elementos também são conjuntos, então é uma família de conjuntos aqui no domínio da minha função, que é W12, que ligam mais um e menos um. Aqui, por simplicidade, em vez de olhar para todos aqueles conjuntos conexos ligando os mínimos, vamos olhar para aqueles caminhos contínuos ligando mais um, a função constante mais um, a função constante menos um, e eu vou fazer a mesma brincadeira aqui. Para cada caminho contínuo, eu vou olhar para a energia ao longo do caminho e procurar o máximo dessa energia, ou seja, eu vou calcular o supremo da energia ao longo de gama de t, né, t no domínio, e vou minimizar essa quantidade ao longo de todos os caminhos nessa classe gama. O que a estratégia do Amilzete e do Rabinowitz, do teorema do passo da montanha, nos diz é que Cepsilon é um valor crítico da energia, o que significa que a gente consegue uma função U epsilon, que é um ponto crítico, portanto, é uma solução da equação de Alencamp, e a gente, na verdade, tem algumas informações adicionais. A energia, de fato, é C epsilon, esse é o valor crítico que a gente acha, e a gente consegue dizer que o índice de Morse dessa função é no máximo 1. Então, além de achar um ponto crítico com energia dada por esse valor, a gente sabe o quão longe ela está de ser um mínimo local, a gente sabe quantificar a instabilidade dela, e a conclusão é que o índice de Morse, como a gente definiu na aula passada, é no máximo 1. Bom, esse é um resultado de existência, certo? Ele diz que a equação de Alencamp tem pontos críticos, tem pelo menos um ponto crítico nesse valor C epsilon, mas a gente está interessado em passar o limite, certo? A gente quer entender como soluções da equação de Alencamp nos dão mínimas, em particular, a gente está interessado em entender se a energia desses pontos críticos fica controlada. Então, o passo adicional que a gente precisa é garantir, primeiro, que a energia desses pontos críticos, o epsilon, não vai para o infinito, que a energia fica limitada independentemente de epsilon, e se a gente quer enxergar algo que tem salto no limite, ou seja, se a gente não quer pontos críticos que vão para mais um, para menos um, a gente quer garantir também que a energia desses pontos críticos não vai para zero, certo? Se a energia deles fosse para zero, talvez a gente está convergindo para mais um em todo ponto da variedade, e a gente não enxergaria nenhuma mínima no limite. Não teria região de transição. Então, o que a gente faz é mostrar, o que o Marco fez na tese dele foi, Marco Guaraco, existe um ponto crítico, e esse valor crítico C epsilon associado fica longe de zero e fica finito quando a gente faz epsilon e para zero. Como a gente discutiu na última aula, pontos críticos da energia que tem energia limitada convergem em algum ponto crítico da área, e se além disso a gente tem uma limitação uniforme no índice de Morse, como é o caso, a gente sabe que essa interface limite que aparece é de fato regular. Então, o que foi provado pelo Marco Guaraco como consequência desses resultados de convergência e regularidade e da aplicação do teorema do passo da montanha para funcional energia, com essas cotas, é que toda a variedade riemanniana fechada, compacta e sem borda, em dimensão pelo menos 3, e aquele pelo menos 3 é o que a gente viu na última aula, para ter regularidade, contém uma hipersuperfície mínima fechada, compacta e sem borda, que tem regularidade ótima. Ou seja, pelo menos em dimensão baixa, em dimensão 3 a 7, a gente está enxergando um objeto que é suave, um objeto que tem plano tangente em todo ponto. Então, essa é uma espécie de prova alternativa de um resultado que, na verdade, já era conhecido. É um resultado que foi provado originalmente pelo Pitts e pelo Shane Simon, que, novamente, é o resultado de existência de mínimas. Ele diz que toda variedade fechada, toda variedade riemanniana fechada, tem pelo menos uma superfície mínima, e aí, no nosso caso, no caso do teorema que foi provado pelo Guaraco, obtida como limite de soluções da equação de Alencamp. Antes de falar um pouquinho sobre a prova, dar alguns comentários sobre essa condição de Palais-Meio e das cotas no valor crítico, eu queria também comentar que existe algo nessa direção da dimensão 2. Como eu comentei na aula passada, em dimensão 2 a gente não vai encontrar sempre um objeto regular, em dimensão 2 não vai ser realmente uma curva fechada
sem pontos singulares, mas em dimensão 2 é possível tomar o limite e enxergar pelo menos um objeto imerso, pelo menos uma curva fechada, que pode ter autointerseções, mas que a gente tem algum controle nessas autointerseções. Então, isso foi feito pelo Mantulides, e mais recente nesse trabalho do Chodas e do Mantulides. Então, talvez a moral da história é que a gente consegue achar pontos críticos para energia, com energia controlada, energia que não vai para zero, índice de Morse limitado, usando o passo da montanha, tomando o limite a gente acha superfícies mínimas. Bom, então o que eu quero falar agora é como a gente de fato usa o teorema do passo da montanha aqui, e também falar um pouquinho sobre essas cotas no valor crítico, C epsilon, que vem da aplicação do passo da montanha. Bom, primeiro, algumas observações técnicas que têm a ver com o domínio do funcional e com funcional energia. Se você volta na primeira aula, nas notas ou no nosso vídeo, tinha uma condição que eu coloquei em W de U, que é um dos termos que aparece na integral da energia, que é W de U deveria ser integrável se a gente quer obter algo finito com a energia da função U. Mas não é verdade que toda função no espaço de Sobolev tem W de U finito, certo? Por exemplo, pelo menos não para todo o potencial de poço duplo W. Por exemplo, no caso do potencial de duplo, que a gente usou como modelo, como exemplo principal, a gente tem 1 menos U ao quadrado sobre 4. Então, se a gente expande isso, a gente vai ver que o primeiro termo é um termo de ordem 4. A gente tem algo do tipo U à quarta sobre 4, e mais alguns termos de ordem mais baixa. Então, para uma função em W12, a gente só sabe que o quadrado é integrável, então, em princípio, não teria por que essa integral aqui ser finita. Esse é um ponto técnico que diz que, bom, o funcional energia não é nem finito, em princípio, mas a gente pode contornar isso com um truque que, na verdade, a gente já discutiu, que é o seguinte: pontos críticos da energia deveriam ser limitados por menos 1 e mais 1. A gente obteve isso lá na primeira aula, utilizando a regularidade e utilizando o princípio do máximo para a equação de Alencamp. Então, o que acontece fora desse domínio, o que acontece fora do intervalo menos 1 e mais 1, pelo menos numa variedade compacta, não interessa muito para o funcional energia. Em outras palavras, se a gente está interessado em encontrar pontos críticos para esse funcional, a gente poderia alterar o potencial de poço duplo W fora de qualquer intervalo um pouquinho maior que menos 1 e mais 1, de tal maneira que a gente tenha integrais finitas, de tal maneira que o funcional energia seja bem comportado, por exemplo, tenha derivadas e seja algo realmente diferenciável, que é uma condição necessária se a gente quer falar de pontos críticos e se a gente quer aplicar o teorema do passo da montanha. Então, essa foi justamente a estratégia que foi aplicada pelo Marco, que em vez de achar pontos críticos para o funcional energia original, vamos imaginar que a gente alterou o nosso potencial de poço duplo W para algum W estrela, que é novamente uma função suave, que também é um potencial de poço duplo. Então, o W, o gráfico de W estrela, que eu representei aqui em vermelho, também se parece um W, mas ele tem as propriedades adicionais de coincidir com o potencial de poço duplo original em algum intervalo maior que menos 1, por exemplo, vamos imaginar que entre menos 2 e mais 2, ele ainda é crescente depois de mais 1 ou antes de menos 1, então a derivada de W estrela é positiva depois de mais 1 e negativa antes de menos 1, e além disso esse funcional fica limitado, então o limite quando S vai para mais ou menos infinito, de W estrela de S, podemos até admitir que isso vai para algum valor C, mas aqui o principal é que isso fica limitado, então W de U vai ser sempre integrável, então a gente vai ter um funcional que de fato vai ser um funcional de classe C2 no espaço de Sobolev. Então essa é uma tecnicalidade, mas que garante que a gente pode falar da derivada do funcional energia, que a gente pode aplicar um método, o teorema dos pontos críticos, e, além disso, que a gente pode falar algo sobre o índice de Morse. Lembrando que o índice de Morse é algo que está relacionado à segunda derivada da energia.
Então, para calcular a segunda derivada, é razoável que a gente queira um funcional que, de fato, seja de classe C2. E aí, o que eu deixei aqui como um exercício, que segue basicamente do que a gente provou na primeira aula, é que se a gente tem um ponto crítico desse funcional E estrela, a gente tem um ponto crítico do funcional E, desde que o ponto crítico que a gente produziu esteja entre mais ou menos 1, o que foi algo que a gente provou na primeira aula. Então, o que eu quero dizer com isso é que achar pontos críticos de E é equivalente a achar pontos críticos do funcional energia definido por esse potencial de poço duplo limitado. Então, a gente pode aplicar o teorema de Passo da Montanha para esse funcional modificado e obter soluções da equação original. Bom, o segundo ponto que eu queria comentar, que é sobre a condição de Palais-Meio, é que a gente está olhando para uma energia, para um funcional em W12, que tem um termo com gradiente ao quadrado, e tem esse termo aqui com potencial de poço duplo. Bom, ter algum controle no gradiente ao quadrado de U te dá alguma informação sobre a norma L2 do gradiente, que é um dos termos que aparece na norma de Sobolev, lembrando que a gente está querendo provar que sequências limitadas no domínio do funcional, com algumas propriedades adicionais, têm subsequências convergentes. Então, sequências limitadas no espaço de Sobolev, só para lembrar, a gente está falando de sequências que têm integral do quadrado mais integral do gradiente ao quadrado limitadas. Essa é a norma no espaço W12. Então, esse primeiro termo aqui que aparece na energia é bastante legal, ele ajuda a controlar o gradiente. Mas não é claro que a gente controle o ao quadrado controlando a energia ou controlando a integral de W de U. De fato, o que a gente pode fazer, tem alguma continha para ser checada, é que se a gente já sabe que as sequências são limitadas, se a gente tem alguma sequência UK, cuja norma fica limitada independente de K, e se além disso a derivada da energia vai para zero ao longo dessa sequência, então essa sequência tem uma subsequência que converge em W12. Então, não é verdade que para toda sequência que tem derivada indo para zero, essa sequência subconverge, mas sob essa condição adicional de limitação, a gente sabe tomar algum limite. Então, uma espécie de condição de Palais-Meio um pouquinho mais fraca, pedindo essa informação adicional da limitação da sequência. O que a gente pode fazer para contornar isso é construir sequências que têm norma limitada, certo? Como a gente espera achar um ponto crítico que esteja limitado entre mais ou menos 1 em norma, isso não é um problema muito grande, porque se a gente tem uma sequência UK, cuja derivada converge para zero, a gente pode construir uma nova sequência com essa propriedade, fazendo uma espécie de truncamento. Então, o que a gente faz é cortar tudo o que acontece depois de mais 1, tudo o que acontece antes de menos 1, e produzir, assim, uma nova sequência, ou novos candidatos para energia, e com isso a gente ganha essa limitação adicional que a gente precisa para tomar o limite. Deixa eu explicar isso de maneira mais concreta, como a gente constrói novos candidatos, como a gente aplica esse critério, essa condição de Palais-Meio no caso da energia. Então, eu vou olhar para essa aplicação que, para cada função U, associa uma nova função que eu estou denotando por tal de U, que é dada em cada ponto pelo máximo entre menos 1 e um mínimo entre 1 e U. Isso é só para dizer que quando U é maior do que 1, a gente troca esse valor por mais 1, e quando U é menor do que menos 1, a gente troca esse valor por menos 1. Então, o que eu enunciei aqui como exercício é que se a função U está em W12, então tal de U também está em W12, então essa aplicação tal de U, essa aplicação tal de truncamento preserva o domínio do funcional, o que é bom se a gente quer comparar a energia. Ela, além disso, é uma aplicação contínua no espaço de Sobolev, então ela leva qualquer caminho contínuo em um caminho contínuo. Isso é só para dizer, talvez como consequência dessa segunda propriedade, a gente tira aqui, se a gente tem um caminho naquela classe gama, um caminho contínuo ligando menos 1 a mais 1, esse resultado nos diz que tal de gama, ou seja, isso é um novo caminho em W12, que em cada instante t
troca gama de T por tal de gama de T, é um novo caminho em W12. Então, esse caminho tal de gama, ele também pertence à classe gama. E, finalmente, a energia do caminho truncado, fazendo esse procedimento, a gente só ganha, a energia só decresce. Então, a energia de tal de U, mais geralmente, fica abaixo da energia de U para toda a função U em W12. Isso, novamente, é algo que a gente já discutiu na primeira aula, mas a ideia é que, passando de mais 1, a gente troca pelo valor constante mais 1, então o gradiente só desaparece nessa região, e o potencial de poço duplo é crescente depois de mais 1, então a energia só decresce. Mesma coisa para menos 1, então essa aplicação de truncamento aqui decresce a energia. Em particular, se a gente tem uma sequência de caminhos gama, cujo máximo converge para aquele valor crítico CY, o truncamento desse caminho tem a mesma propriedade, porque a energia só decresceu. Então, é o procedimento que a gente faz para construir bons caminhos, maneiras ótimas de ligar menos 1 a mais 1, de tal maneira que ao longo do caminho a gente tenha funções que são limitadas. Bom, esses dois ingredientes nos dizem que a gente consegue aplicar o teorema do passo da montanha para o funcional energia, módulo essas tecnicalidades, modo mudar um pouquinho o funcional, modo truncar as funções, mas se a gente quer tomar o limite desses pontos críticos, o que a gente precisa saber é se a energia fica limitada. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre o que acontece com o limite de Cepsilon quando o epsilon vai para zero e por que, de fato, isso fica finito. O que a gente vai fazer é comparar esse valor da energia utilizando uma estratégia parecida com aquela que a gente usou para lidar com minimizantes do funcional energia, minimizantes locais. A ideia que eu quero construir, talvez seja bom escrever qual é a nossa estratégia para provar essa cota, é mostrar que existe ou construir algum caminho gama naquela classe de funções, ou seja, é um caminho de funções em W12, ligando mais 1 a menos 1, um caminho contínuo, tal que o máximo de energia ao longo desse caminho, então o supremo da energia em gama T, fica finito. E aí é claro que C epsilon é obtido minimizando tal energia entre todos os caminhos, então o mínimo dessa quantidade vai ser menor ou igual que esse supremo aqui, portanto fica finito. Se é só para dizer que para provar essa cota, basta construir um caminho nessa classe que tenha essa energia limitada, aqui talvez, para ser mais preciso, que é limitado por alguma constante, e aí aqui o passo-chave é que isso é independente de epsilon. Como a gente constrói esse caminho? Novamente, como eu estava dizendo, a gente vai repetir aquela estratégia que a gente usou para lidar com minimizantes locais. A gente vai construir funções a partir de superfícies, utilizando dois ingredientes. O primeiro é a distância, a função distância até essa superfície, e o segundo é aquela solução unidimensional, aquela solução heteroclínica para a equação de Alencã na reta. Só para lembrar como a gente fez isso, se a gente tem uma hipersuperfície em M, aqui eu usei o nome gama, talvez seja melhor trocar para não confundir com a classe de caminhos que a gente está tratando. Então, vamos dizer que a gente tem uma hipersuperfície sigma em M. Eu vou olhar para a função U sigma, na minha variedade, definida pela composição da solução unidimensional, que é aquela solução heteroclínica que a gente discutiu na primeira aula, aqui denotada por H epsilon, com a função de distância a essa superfície. E aí o que a gente viu, talvez na primeira ou na segunda aula, acho que na segunda aula, é que a energia dessas funções, a energia dessa composição, se parece com a área dessa hipersuperfície. Pelo menos para epsilon muito pequeno, a energia dessa composta, que eu estou chamando de U sigma, fica perto ou parecida da área dessa superfície sigma,
a menos de uma constante aqui que depende só do potencial de poço duplo. E aqui sigma independente de epsilon. Lembrando, essa sigma, na verdade, é a energia total de H epsilon, que não depende de epsilon, como a gente viu. Deve ser independente de epsilon. Aqui o detalhe é que eu tenho que trocar a função distância à minha superfície sigma para uma função com sinal. Então, essa sigma deveria dividir a variedade em duas partes. De um lado, a gente olha para a distância com sinal de mais, de outro lado, a distância com sinal de menos. E, como a gente viu, a gente só sabe controlar os níveis da distância próximos a sigma, aqueles níveis que estão bem perto da superfície. Então, o que a gente faz é truncar a nossa função longe dessa superfície. Quando ela passa de um certo valor fixado, a gente troca por uma constante. Mesma coisa para valores negativos, e essa composta vai ter área próxima, energia próxima da área da superfície. Bom, isso ainda não constrói um caminho, certo? Isso diz para a gente que se a gente tem uma superfície, é possível construir uma função definida na variedade, cuja energia está próxima da área para epsilon pequeno. Mas a gente precisa fazer isso, de certa forma, de maneira uniforme, ao longo, não de uma superfície, mas de uma família de superfícies. Isso porque a gente, lembrando, quer construir um caminho de funções. Qual é a ideia aqui? Em vez de olhar para uma superfície sigma fixada, eu vou olhar para um caminho de superfícies. Então, para cada número t, eu vou ter uma superfície, vamos olhar agora nessa figura, eu vou ter uma superfície aqui chamada de gama t ou gama t', e conforme eu mudo o número real t, eu tenho, na verdade, algo que varre toda a minha variedade M. Como eu deixo essa intuição, pelo menos essa estratégia mais concreta, eu vou olhar para uma função f, definida na minha variedade, vamos dizer, tomando valores entre mais ou menos 1, e para cada p, entre mais ou menos 1, eu olho para o conjunto onde f fica acima de t, e tomo o bordo dessa região. Então, eu estou basicamente olhando para o nível t dessa função f. Então, aqui seria gama t', seria o bordo, de onde f fica maior do que t', que aqui na figura essa região. Então, essa região acima dessa primeira superfície é f maior do que t', e essa região maior é f maior do que t. Aqui é importante lembrar que a gente está calculando a energia dessas compostas, então a gente precisa saber calcular a área dessas superfícies. Não é verdade que se a gente toma uma função f qualquer, a gente consegue níveis que têm área controlada. Poderia ser, por exemplo, que para algum valor real t, o nível dessa função é um aberto, é um conjunto que tem até volume, então a gente não consegue falar da área dele, essa área seria infinita. Então, a gente precisa fazer uma escolha um pouquinho melhor na nossa função. A gente precisa escolher uma função de tal maneira que os níveis dela tenha área controlada e, além disso, cujas superfícies que estão próximas a elas, aqueles níveis da distância, também tenham área controlada. Então, é por essa razão que a gente precisa fazer uma escolha cuidadosa da função f, e uma maneira de lidar com as áreas dos níveis e as áreas dos níveis da distância a essas superfícies é escolhendo o que a gente chama de uma função de Morse. Uma função de Morse é uma função, nesse caso, definida em M, tal que em todo ponto crítico, em todo ponto em M, onde o gradiente se anula, a derivada segunda de f é não singular. Então, isso basicamente diz para a gente que a hessiana de f em todo ponto crítico não tem alto valor zero. Isso é uma função de Morse. O que a gente ganha escolhendo uma função com essa propriedade é que todo ponto crítico da f, que são aqueles valores onde os níveis não são superfícies bem controladas, não são, de fato, superfícies suaves, não são muito estranhos. Esses níveis não são muito estranhos. Então, tendo algum controle na segunda derivada de f nos pontos críticos, a gente sabe que as possíveis singularidades dessa função, ou seja, os possíveis pontos singulares dos níveis da função f,
não são muito estranhos. Então, a gente consegue, ainda assim, ainda que eles não sejam superfícies regulares, controlar a área de cada gama T e, além disso, controlar a área de superfícies que estão bem próximas de gama T. Então, escolher uma função de Morse nos diz que a área dos níveis da função distância a cada gama T fica bem próxima da área de gama T, pelo menos para S suficientemente pequeno, mesmo nos casos em que T não é um valor regular da F, mesmo nos casos onde gama T não é uma superfície suave. Então, é esse controle na área que nos diz que a energia dessas compostas, então agora eu vou olhar para a solução heteroclínica para H epsilon, composta com a função distância a gama T, para todo T, e com esse controle adicional da área, a gente vai construir um caminho, ou seja, para cada T, a gente vai ganhar uma função em W12, para cada T entre mais ou menos 1, e aí, idealmente, é esse caminho que nos diz que a energia, ao longo desse caminho, fica controlado pela área desses níveis, mas agora a gente está falando de algo que é independente de epsilon, certo? Eu estou falando só da área de níveis de alguma função definida em M, então essa escolha não tem nada a ver com o parâmetro epsilon, então fica limitada independentemente de epsilon. Aqui tem um pequeno detalhe que a gente tem que se atentar, que é, bom, com alguma fé, esse caminho de funções que a gente construiu é um caminho contínuo em W12, e isso é algo que é possível checar, mas não necessariamente esse caminho liga mais ou menos 1, certo? A gente só construiu um caminho de funções que liga duas funções, h epsilon d gama menos 1, a h epsilon d gama mais 1. Mas não tem por que essa composta ser identicamente 1, e de fato a gente sabe que ela não é igual a mais 1, porque h epsilon nunca atinge esses valores mais ou menos 1. Por outro lado, o que a gente espera é que nesses valores extremos, nos valores mais ou menos 1, que a gente pode assumir que são os valores de máximo e mínimo da minha função f, a gente enxergue uma função que tenha mais ou menos essa cara que eu tentei escrever nesse gráfico. Então, vamos imaginar que gama 1 é formada precisamente pelos pontos de máximo da função f, aqui no caso tem 3 pontos de máximos global, e o que a gente está fazendo é compor a função distância a esses pontos com a função h epsilon. Então, se a gente olha para o gráfico da função ao longo, imagina, de uma curva partindo desse ponto, o que a gente vai enxergar é uma função, ou um gráfico que tem essa cara. Então, embora isso não seja igual a mais 1, a ideia é que, pelo menos assintoticamente, a gente está se aproximando de mais 1, e a gente cresce para algo que se anula nesses 3 pontos, onde a distância é igual a 0. Agora, o que a gente precisa fazer é, talvez, completar esse caminho, ligar essa função, cujo gráfico está representado em vermelho, da função constante i igual a mais 1. Então, existe uma forma de completar esse caminho, ligar h epsilon de gama 1 à função constante mais 1, que é simplesmente puxar esse ponto onde a função é 0, aqui para cima. Então, em vez de considerar esse gráfico, imagina que a gente considera gráficos, talvez representando em outra cor, que estão também próximos de mais 1, e que atingem mínimos um pouco menor. Então, imagina que a gente liga essa função, dá um mínimo acima de 0, então a gente deforma essa função até chegar na função constante mais 1. E aí a observação, o cuidado adicional que a gente precisa ter é que essa deformação final que a gente está fazendo para ligar essa função à função constante mais 1 não aumenta a energia. Então é possível fazer isso de maneira controlada, de maneira a completar o caminho, e aí sim construir um caminho que de fato pertence àquela classe gama, e que, portanto, garante que o supremo ao longo desse caminho fica acima do valor crítico Cepsilon. Então, a gente completa o caminho ligando h epsilon de gama 1 a mais 1 e h epsilon de gama menos 1 a menos 1. Bom, antes de fazer uma pausa, deixa eu comentar rapidamente sobre a cota inferior. Então, essa estratégia, utilizar superfícies para construir um caminho com energia controlada, nos diz que o
limite desse valor crítico C epsilon, quando o epsilon vai para zero, fica finito. E, novamente, se a gente quer enxergar alguma interface interessante, se a gente quer realmente ter alguma região de salto, a gente precisa garantir que o limite desse valor crítico C epsilon, quando o epsilon vai para zero, não seja zero. Essa cota pode ser provada de algumas maneiras diferentes. A maneira original que foi provada pelo Marco Guaraco é uma espécie de desigualdade isoperimétrica. A intuição aqui é que pelo menos nessa família que a gente está olhando, que a gente construiu para provar a cota superior, algum desses níveis, alguma das gamas T's, tem que ter uma área não trivial. Então, se a gente está varrendo a nossa variedade toda com níveis dessa função, pelo menos um desses níveis tem área que fica positivo e longe de zero. Então, pelo menos usando essa intuição, deveria ser possível checar que esse caminho tem energia máxima longe de zero, mas que isso, na verdade, vale para qualquer caminho nessa classe. Isso segue basicamente porque para todo caminho na classe gama, é possível achar algum ponto desse caminho, alguma função, cuja integral ao longo da variedade toda é igual a zero. Lembrando que a gente está falando de um caminho contínuo que liga -1 a +1. Então, a integral no início é um número negativo, a integral no final é um número positivo, então, em algum momento, a integral dessa função tem que ser zero. E aí, uma função que tem média zero na variedade, uma função cuja integral é zero, ela tem que ter alguma contribuição não trivial para a energia. Então, existe um princípio isoperimétrico aqui, que para ter média zero, a gente tem uma região de salto, e nessa região de salto é que a gente enxerga uma energia que fica uniformemente limitada longe de epsilon. Então, essa foi a estratégia original, utilizando essa espécie de desigualdade isoperimétrica, mas também existe uma prova que usa apenas a monotonicidade desse quociente, que é uma coisa que a gente falou na aula passada, na verdade, que é a energia em uma bola de raio R, comparada com a área de um disco n-1 dimensional com o mesmo raio, é uma quantidade que se altera, que varia monotonicamente, e isso permite dar uma cota inferior para essa quantidade, e essa cota inferior vai dizer para a gente que a energia fica limitada uniformemente, independentemente de epsilon. Então, aqui só para comentar quais são os ingredientes que podem ser usados para provar a cota inferior, mas a mensagem, então, é que o teorema do passo da montanha nos permite achar pontos críticos para o funcional energia, que utilizando esse argumento geométrico, comparando com área de superfícies, a gente mostra que o valor crítico correspondente não explode, não vai para mais infinito quando o epsilon vai para zero, ele fica limitado por baixo, então o limite desses pontos críticos, de fato, nos dá uma hipersuperfície mínima. A gente já viu como usar o teorema do passo da montanha, utilizar esses caminhos, ligando mais ou menos um para achar pelo menos um ponto crítico do funcional energia, ou seja, pelo menos uma solução da equação de Alencamp. Agora eu quero tentar utilizar alguma topologia, utilizar que o nosso domínio é complicado, tem alguns buracos de maneira intuitiva, para achar vários pontos críticos para energia, com isso várias soluções da equação de Alencamp. Aqui tem um problema que alguém já pode me apontar logo de cara, que nosso funcional energia, ele está definido no espaço de funções, portanto, no espaço linear. Então, como eu posso estar falando de topologia, como eu posso estar falando de buracos no domínio da função, se a gente está no espaço vetorial? Aqui, na verdade, a gente vai se basear em um argumento que depende da simetria do funcional. Então, de agora em diante, eu vou trabalhar com potencial de poço duplo, que é simétrico, ou seja, eu vou assumir que o nosso potencial W tem a propriedade de ser uma função par. Isso diz que W de U é igual a W de menos U, e, portanto, a energia, o funcional energia E epsilon, é um funcional par. A energia de U é igual à energia de menos U. Isso nos diz que, em algum sentido, a gente pode olhar não para o espaço de funções, mas para algum quociente, para alguma identificação no espaço de funções, e então olhar para esse domínio com certas identificações, e aí, nesse quociente, a gente vai usar alguma topologia não trivial para produzir vários pontos críticos.
Eu vou começar enunciando qual é o resultado que eu quero discutir, que foi um resultado obtido nesse trabalho conjunto com o Guarapo, e o que ele diz é o seguinte: para cada número P, para cada número natural P, a gente consegue um epsilon bem pequeno, um epsilon dependendo desse P, dependendo da geometria da nossa variedade ou do nosso domínio, e dependendo do potencial de posto duplo, tal que abaixo desse epsilon, a gente enxerga um ponto crítico da equação de Alencamp, de tal maneira que o índice de Morse desse ponto crítico é no máximo P, então isso, de certa forma, generaliza aquele índice de Morse 1, agora eu estou com 1, por qualquer número natural P. A gente também tem uma cota por baixo, que é o índice de U, mais o número de autovalores zero, lembrando que o índice é o número de autovalores negativos da segunda variação de energia. Então, se a gente olha para o número de autovalores zero, mais o número de autovalores negativos, contados com multiplicidade, essa soma, que eu talvez possa indicar aqui como índice estrela, o chamado índice aumentado, contando também autovalores zero, fica acima de P. E, além disso, a energia desses pontos críticos pode ser caracterizada como um valor min-max. O que eu quero dizer com isso? Que C'P, esse valor crítico, também tem uma caracterização em termos do mínimo, do máximo da energia ao longo de um conjunto, para conjuntos em alguma família, que aqui eu estou chamando FP, que é uma família de conjuntos compactos no domínio da função, e que eu quero tentar investigar com vocês em seguida, quem é essa família P, como ela depende da topologia. Então, o que esse teorema está dizendo para a gente é que a gente tem uma sequência de valores críticos, C'P, pelo menos para epsilon suficientemente pequeno, dependendo de P. Um pouco melhor do que isso, a gente sabe que essa sequência de valores críticos, essa sequência C'P, ela não só fica limitada longe de zero, e não explode quando a gente manda epsilon para zero, mas a gente sabe dizer como ela cresce assintoticamente em função de P, pelo menos o limite dela quando o epsilon vai para zero. Então, o que a gente obteve foi essa sequência de valores críticos C'P, tal que o limite dessa sequência, quando o epsilon vai para zero, cresce assintoticamente como P elevado a 1 sobre N. Então, os limites inferior e superior de C'P ficam acima de P a 1 sobre N, abaixo de P a 1 sobre N, a menos de uma constante que não depende de epsilon, não depende de P, e depende apenas da geometria da variedade e da escolha do potencial de posto duplo. Bom, esse número, esse tipo de crescimento com esse expoente do tipo potência 1 sobre N, ele já apareceu na aula passada. Como a gente viu, a conjectura do índice de Morse tem a ver com a existência de uma sequência de superfícies mínimas com um crescimento exatamente da mesma ordem. Ali naquele contexto, era a área das superfícies cresce como P a 1 sobre N. Então, a gente obtém uma sequência de valores críticos da equação de Alencamp, cujo limite, quando o epsilon vai para zero, cresce exatamente dessa maneira. Então, isso é um bom sinal. É um sinal que a gente está na direção certa se a gente pretende construir mínimas, certo? Bom, a existência, como eu tinha comentado, se baseia em técnicas min-max e inspirada nessa teoria de Morse, aplicada não ao domínio W12, não a esse espaço de função, mas a algum quociente no qual a gente tenha, de fato, alguma topologia interessante para poder achar tantos pontos críticos. Então, aqui que a informação, essa hipótese que a gente colocou, que o potencial é par e, consequentemente, que a energia é par, vai entrar de maneira fundamental. Como E epsilon de U é igual a E epsilon de menos U, essa energia, na verdade, define uma função no quociente, nesse espaço que eu estou chamando aqui de x, obtido pela identificação de cada função U no domínio com menos U. Então, eu vou olhar para o espaço de Sobolev, eu vou tirar a origem, a gente já sabe que a origem, U igual a zero,
é um ponto crítico, mas é um ponto crítico constante, então eu quero tirar ele da jogada, eu quero achar soluções não constantes, e eu vou identificar cada função U com menos U. Então, pensando no espaço euclidiano, é como se a gente estivesse tirando a origem, identificando cada ponto com o seu antípoda. Então, esse quociente é que vai dar alguma topologia no espaço. Essa, na verdade, é uma ideia, essa ideia de olhar simetrias e achar pontos críticos desses funcionais simétricos, que foi inspirada na construção do Fernando Kodamarx e do André Neves. Então, eles utilizaram o procedimento min-max, como eu tinha comentado, no contexto de teoria geométrica da medida, para achar uma sequência de pontos críticos para um funcional geométrico, no caso, o funcional área, para área de superfícies, ou hipersuperfícies. Então, essa construção que a gente fez para o funcional energia é baseada e inspirada nessa construção para o funcional área, e, na verdade, elas têm alguma relação próxima. Esses valores críticos CEPs, na verdade, dão origem a valores críticos do funcional área, porque eles dão, os pontos críticos correspondentes dão origem às superfícies mínimas. Pelo menos é essa a ideia. Antes de eu falar um pouco da prova desse resultado, comentar quais são os passos fundamentais, que tipo de ingrediente a gente usa, e, em particular, descrever quem é a família FP, eu queria comentar que aqui eu escrevi o resultado como ele apareceu no artigo original, que é em termos do limite inferior e superior desse valor crítico, mas agora a gente já sabe que esse limite existe. Então, quando a gente manda epsilon para zero, esse valor, se é εp, de fato converge para um número, ele tem um limite em epsilon, e esse número, na verdade, coincide com esse valor crítico que eu mencionei, que segue da construção do Fernando Kodamarx e do André Neves, e isso é consequência. Uma das desigualdades que a gente precisa para comparar esse limite, a gente já sabia desse mesmo trabalho, com o Marco Guaraco, e mais recentemente, quem fez o passo final, para mostrar que esse limite existe, foi o Akash Deep Day. Então, esses dois trabalhos garantem que esse limite existe e ele é, de fato, um valor crítico do funcional área. E que é, de fato, o valor crítico que foi encontrado nessa teoria min-max para a superfície mínima. Bom, vamos ver como essa família FP aparece, como ela depende da topologia do espaço, e talvez comentar um pouquinho sobre as cotas de energia. Perdão, antes ainda eu queria comentar que talvez seja a principal consequência, pelo menos do ponto de vista das equações, que é a energia, o número de pontos críticos da energia, do funcional energia, ele vai para mais infinito. Como a gente viu, para cada P, se epsilon é suficientemente pequeno, a gente tem um ponto crítico epsilon, a gente tem um ponto crítico U epsilon, com energia C epsilon P, mas agora a gente pode fazer isso para cada P, e a ideia é que quando o epsilon vai para zero, a gente detecta mais e mais pontos críticos, e é aquela desigualdade na energia, aquela cota dos valores críticos que diz para a gente não está repetindo. A gente não tem C epsilon P igual C epsilon P mais 1 igual P mais 2 para todos os valores de P. Então, quando o epsilon vai para zero, esse procedimento min-max dá cada vez mais pontos críticos, cada vez mais soluções da equação de Alencamp, então o limite do número de soluções vai para mais infinito. Então, isso é para dizer para vocês que esse procedimento min-max talvez não dê infinitos pontos críticos para um epsilon fixado, e, na verdade, isso não acontece, não é verdade que para um epsilon fixado a equação de Alencamp tem infinitas soluções, mas que, por outro lado, quando o epsilon vai para zero, a gente enxerga mais e mais soluções. Então, de alguma maneira, isso conecta com aquela intuição que eu tinha mencionado na primeira aula, que o espaço de soluções da equação de Alencamp é tão rico quanto o espaço de superfícies mínimas. Se, por um lado, a gente espera que a variedade tenha infinitas superfícies mínimas, a gente deveria esperar que a equação de Alencamp tenha infinitas soluções. E isso é, de certa forma, uma resposta positiva, pelo menos olhando para valores de epsilon bem pequenos. Quanto menor epsilon, mais interessante se torna o espaço de soluções, e ele vai conter cada vez mais soluções. Então, aqui uma questão que eu acho muito interessante, que é relacionada com esse tema, relacionada com
como o espaço de soluções aumenta, como ele varia com epsilon, é relacionado a tentar entender, talvez, o que a gente pode dizer do espaço de soluções com energia limitada e índice limitado por uma quantidade, por um número C, independente de epsilon. Eu estou mencionando essa questão, na verdade, porque ela é uma questão que aparece com frequência, ela foi ativamente estudada nos últimos anos no contexto de superfícies mínimas, e aí a ideia é que o espaço de superfícies mínimas com área limitada e índice de Morse limitado é um espaço de superfícies com complexidade limitada, e pelo menos em algumas situações já foi provado que esse espaço é compacto, dependendo da métrica, ele é até finito. Então, só para citar alguns nomes, alguns trabalhos que apareceram nessa direção, a gente tem os resultados de Ben Sharp, que dão uma espécie de compacidade no contexto de superfícies mínimas. A gente também tem os resultados do Oates Chodas, do Daniel Ketover e do Davi Máximo, resultados do Lucas Ambrosio, do Alessandro Carlotto e do Ben Sharp, e também os resultados do Reto Busano e do Ben Sharp. Então, isso é só para dizer para vocês que essa é uma questão que é, do ponto de vista geométrico, bastante estudada, e acho que do ponto de vista de equações também seria muito interessante, apesar de parecer um problema difícil, tentar entender qual é o tamanho desse conjunto, como ele varia quando a gente manda epsilon para zero. E aqui eu renunciei, na verdade, um teorema que a gente já viu na aula passada, ou pelo menos a gente já confirmou como o resultado de convergência, que foi provado pelo Oates Chodas e pelo Christos Mantoulidis, associado ou combinado com esse resultado de existência de infinitas soluções, dá uma resposta positiva à conjectura do índice de Morse de Marx e Neves. Então, o que eles demonstraram, combinando esse teorema de existência com o resultado de convergência forte deles, é que em dimensão 3, aquela conjectura é verdade, o que diz para a gente que para o conjunto genérico de métricas, ou seja, para a maioria das métricas riemannianas, ou para uma métrica riemanniana que tem curvatura positiva em algum sentido, a gente consegue construir uma sequência de mínimas fechadas, dadas como limite de soluções da equação de Alencamp, e que tem algumas propriedades geométricas e variacionais interessantes. Primeiro, ela tem uma espécie de orientabilidade, aquilo que eu mencionei na aula passada como two-sided. A gente sabe como a área dessas superfícies cresce, e aí a gente basicamente usa o crescimento dos valores críticos do funcional área, do funcional volume, perdão, do funcional energia, para concluir que a área dessas superfícies cresce como P a 1 sobre 3, nesse caso a gente está numa variedade três-dimensional. Além disso, o índice e o índice mais a nulidade, ou seja, o número de autovalores zero dessas superfícies mínimas, crescem como P, e talvez aqui a informação nova que eu trouxe é que que eles provaram é que o gênero dessas superfícies, ou seja, a topologia dessas superfícies, cresce como P. Ou seja, ela está acima de P algum número. No caso, 1/6 menos algo que tem ordem menor. Então, esse resultado de existência, mais a convergência forte, dá uma sequência de mínimas com propriedades geométricas e variacionais interessantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o teorema de existência. Vamos ver como definir aquelas famílias FPs e como elas dependem da topologia do espaço. Então, novamente, a gente viu que a energia, por ser um funcional par, no nosso caso, induz uma função nesse quociente, naquele espaço que a gente chamou de x, obtido tirando a origem do espaço de funções e identificando cada função como menos a mesma função. Esse espaço não é uma variedade de dimensão finita, não é uma variedade da maneira que a gente está acostumado, mas ele tem alguma estrutura boa. Em cada conjunto onde a gente não enxerga a função u e menos u, isso é de fato um aberto do espaço W12, então ele tem alguma estrutura de variedade, embora tenha dimensão infinita. Isso é para dizer que esse espaço X é de fato uma variedade de dimensão infinita, e que ele tem uma topologia muito rica. Na verdade, ele tem a topologia do espaço aqui que eu estou chamando de RP infinito, que é o espaço projetivo de dimensão infinita. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso e como essa topologia ajuda a gente. Vamos imaginar que a gente toma uma sequência de subespaços lineares, que eu estou chamando aqui de VI,
Então, são subespaços vetoriais de W12, que é crescente, ou seja, cada VI está contido em VI mais 1 para todo I, então uma sequência crescente de espaços, com dimensão exatamente I. Pensando, por exemplo, no caso onde I igual a 2, a gente teria um plano, um espaço de dimensão 2, e aí eu quero olhar qual é o respectivo espaço induzido por VI aqui dentro de X. Então, o que eu estou fazendo é olhar para cada um desses espaços VIs, talvez tirar a origem deles, e aí tomar o quociente, identificar cada função em VI com menos essa função. A ideia é que cada um desses quocientes, na verdade, tem a topologia de um espaço projetivo real de dimensão I menos 1. E a intuição, ou pelo menos o argumento heurístico, é que se eu olho, imagina que esse é o espaço V2, um plano, ali dentro de W12, eu estou olhando para as funções que não são nulas, mas toda a topologia desse espaço, na verdade, está concentrada nessa esfera unitária, certo? A gente só tirou um buraco na origem, então toda a topologia vem desse círculo, nesse caso. E o que a gente está identificando é cada função U com menos U. Então, de alguma forma, a gente está quocientando essa esfera unitária em VI, olhando pela identificação, na verdade, de cada ponto com seu antípoda. No caso de V2, a gente está identificando cada ponto no círculo com menos esse ponto. No caso geral, a gente olha para a esfera unitária e está identificando cada ponto da esfera unitária com o antípoda. Então, esse quociente é uma variedade bem conhecida, é o espaço projetivo real de dimensão I menos 1. Isso é para dizer para vocês que o espaço X, esse quociente desse espaço enorme, desse espaço de funções, contém espaços projetivos reais de qualquer dimensão. Na verdade, a gente tem essa sequência encaixada, essa sequência crescente de espaços projetivos RPI para todo I. Então, a topologia do espaço X é tão complicada quanto um espaço projetivo de dimensão infinita. Por outro lado, a topologia desse espaço, do RP infinito, é uma topologia que é muito rica, mas ela é conhecida. A gente sabe como é, por exemplo, a cohomologia desse espaço. De fato, a cohomologia de X, desse quociente X aqui, é um anel de funções. Então, aqui, apelando um pouco da topologia, se eu olho para a cohomologia de X com coeficientes em Z2, essa cohomologia é um anel polinomial. Isso é para dizer que toda a cohomologia de X é gerada por uma classe, tem alguma classe aqui em H1 de X, que eu estou chamando de lambda, tal que as potências de lambda, lambda ao quadrado, lambda ao cubo e assim por diante, gera toda a cohomologia do espaço. Isso significa que toda a topologia que a gente espera ver, na verdade, está contida nesses espaços projetivos reais. Então, a ideia é que a família de conjuntos que eu vou usar para detectar pontos críticos é baseada em conjuntos que, de alguma maneira, se parecem com cada um desses espaços projetivos reais do ponto de vista topológico. Então, eu quero olhar para conjuntos, por exemplo, para um P fixado, que em algum sentido tem dimensão P e que tem topologia não trivial nessa dimensão. Então, o conjunto que a gente considera, a família de conjuntos FP, que apareceu lá no enunciado do teorema, é, na verdade, a família de todos aqueles conjuntos compactos em W12, que são simétricos, ou seja, se U está no conjunto A, então menos U também está em A. Então, eles são invariantes por essa antípoda, U em A, menos U em A, e que detectam a topologia em dimensão P. Como eu coloco essa topologia em dimensão P de maneira bem precisa, eu vou usar, na verdade, esse gerador da cohomologia. Então, eu vou olhar para a pésima potência de lambda e vou olhar se esse conjunto, ou quociente de A pela antípoda, detecta essa classe. Como eu coloco isso de maneira mais concreta, eu vou olhar para A, identificando cada função em A com menos essa função. Eu vou olhar isso agora como um subespaço dessa variedade de dimensão infinita X, e aí eu tenho uma inclusão. Eu tenho o quociente de A dentro de X, e agora eu vou puxar essa classe de cohomologia, vou olhar para o pullback dessa classe de cohomologia,
por essa inclusão I. Se isso for não nulo, isso está dizendo para a gente que conjunto A tem topologia não trivial em dimensão até P, então, em algum sentido, ele se parece com o espaço projetivo real de dimensão P. A propósito, esses quocientes que eu indiquei aqui, cada um dos VIs ou das esferas unitárias em VI identificados com antípoda, são exemplos de conjuntos. Aqui, no caso, seria um conjunto que pertence à família FI-1. Então, a ideia é que esses conjuntos FPs contêm todas aquelas esferas em torno da origem de dimensão P. São aquelas esferas que, quando a gente identifica antípodas, tem topologia não trivial até dimensão P. Bom, essa ideia de usar cohomologia talvez pareça um pouco complicada, se a gente só quer construir pontos críticos para funcional energia, mas, novamente, ela foi baseada naquela construção min-max para hipersuperfícies mínimas de Marques e Neves, e ela é, na verdade, uma ideia que já aparecia em alguns outros trabalhos de equações diferenciais parciais, e ela já aparecia no contexto de geometria simplética também, para achar pontos críticos de funcionais simétricos em dimensão infinita. Então, não é exatamente uma ideia nova, mas ela foi aplicada nesse contexto do funcional energia, e ela tem uma consequência bem interessante, que é estimativas do índice para os dois lados. Lembrando que lá naquele primeiro teorema que a gente anunciou, o teorema do Marco-Guaraco, os pontos críticos construídos usando o teorema do passo da montanha têm índice no máximo 1. Mas naquele contexto poderia ser que o ponto crítico tem índice 0. Isso não é excluído naquele contexto. Aqui, nesse teorema de existência do tipo min-max, acontece um fenômeno que a gente tem uma estimativa também por baixo. Então, como eu tinha comentado, a gente não só sabe dizer que o índice é no máximo P, mas a gente sabe que o número de autovalores negativos ou zero da segunda derivada da energia em o epsilon, nesse ponto crítico, é pelo menos P. Bom, aqui eu espero não ter deixado quem vem das elípticas, quem vem das equações de cabelo em pé, porque a gente está aplicando um teorema min-max, uma existência de pontos críticos, num espaço que parece meio estranho, um espaço que não é completo. Lembrando que a gente tirou a origem do espaço X, então a gente tem essa variedade de dimensão infinita, mas além disso a gente tem uma variedade que não é completa. Se a gente pega qualquer sequência de pontos em W12 indo para a origem, a gente tem uma sequência correspondente em X que não tem nenhum limite. Isso parece um problema se a gente quer, por exemplo, checar qualquer propriedade de compacidade, se a gente quer tomar qualquer limite de candidatos a pontos críticos. Na verdade, é justamente dessa não completude do espaço X que a gente só sabe construir pontos críticos não triviais para um P fixado a partir de um certo epsilon. Então, esse fato de X não ser completo pode ser traduzido em termos da energia, do valor min-max, associado a essas famílias FPs. Como eu posso traduzir isso de maneira mais concreta? Vamos pegar uma sequência de conjuntos AI nessa família FP, que é uma sequência ótima no sentido de que o máximo da energia ao longo desses conjuntos, ou seja, o máximo da energia de φ para todo φ em algum desses conjuntos AI, esse valor, esse número real para cada I é uma sequência que converge para ser εp. Então, a gente está olhando para uma sequência de conjuntos cujo máximo da energia decai para aquele valor min-max, ser εp. Essa falta de completude de X não é um problema se a gente espera aplicar métodos variacionais, desde que a gente garanta que a gente consiga achar uma tal sequência AI, que fica afastada da origem. O problema todo está no fato que a gente tirou a origem do espaço, certo? Então, se esses conjuntos AI ficam longe da origem, qualquer argumento de compacidade, qualquer argumento de tomar subsequência e qualquer argumento de deformação que a gente precisa usar para achar pontos críticos nesse nível, ainda funciona, mesmo com esse buraco no espaço. Então, isso é possível porque a gente sabe que os CEPs ficam limitados, essas cotas, na verdade, a cota superior, na verdade, é independente da existência, mas, na verdade, isso segue desde que a gente saiba que o valor crítico CEP
fique abaixo da energia de zero. Isso porque esse valor, se isso acontece, é claro que se o máximo da energia ao longo de A vai para CEP, todos os pontos no conjunto A têm energia abaixo desse valor e, portanto, tem energia que ficam longe da energia do zero. E isso vai acontecer, de fato, para um P fixado e epsilon suficientemente pequeno, porque a gente sabe que a energia do ponto crítico zero, ela explode quando a gente manda epsilon para zero. Lembrando, a energia de zero é a integral do gradiente ao quadrado de zero, que é zero, mais W de zero sobre epsilon, novamente integrando na variedade. Então, a energia do zero é W de zero vezes o volume sobre epsilon, e aí, quando o epsilon vai para zero, isso vai para infinito. Então, por um lado, a gente tem essa quantidade C epsilon P, que deve ficar limitada, como a gente já vai ver, e essa energia que vai para infinito. Então, para epsilon suficientemente pequeno, essa desigualdade acontece, então a gente consegue garantir para tais epsilons a existência de um ponto crítico não trivial, a existência de uma solução não trivial com energia C epsilon P. Então, agora, só para dar uma ideia de como ou por que a gente espera uma desigualdade assim, eu coloquei como exercício em duas partes. Primeiro, a energia de CEP fica sempre menor ou igual à energia de zero. Isso, na verdade, é um fato geral que a gente já viu, que deveria valer para soluções, mas como a gente ainda não sabe que existe um ponto crítico com energia CEP, a gente precisa checar isso de maneira direta, e isso pode ser checado olhando que se a gente tem um conjunto A na família FP, a gente pode encolher esse conjunto, a gente pode dilatar ele por algum fator delta bem pequeno, de maneira que a gente obtenha um novo conjunto, que eu estou chamando aqui, que eu estou representando por delta U para todo U em A, que também está na família FP. Então, a ideia aqui é que se a gente tem uma esfera em dimensão P, lembrando que essa família FP é basicamente daqueles conjuntos compactos simétricos que têm topologia não trivial em dimensão P, mas imagina que esse é o nosso conjunto A, então o que eu estou fazendo é dilatar ou multiplicar toda a função em A por um número delta bem pequeno, e aí a gente obtém algo, deixa eu chamar de delta vezes A, que está arbitrariamente próximo da origem, para deltas cada vez menores, e então o máximo da energia nesse conjunto fica bem perto da energia de zero, e aí C epsilon P é obtido minimizando tais máximos, então a gente conclui que o valor C epsilon P fica abaixo da energia do zero. Por outro lado, como eu tinha comentado, esse teorema min-max, toda essa construção envolvendo FPs e C epsilon Ps, ele, para um epsilon fixado, ele só dá um número finito de soluções. Como a gente, pelo menos de soluções não constantes. Então, como a gente pode ver isso? Essa é a parte B, que eu enunciei aqui como exercício, que diz, para um epsilon fixado, fixando um epsilon positivo, a gente, na verdade, tem C epsilon P igual à energia de zero para todo P suficientemente grande, dependendo de epsilon. Então, vale essa desigualdade se epsilon P menor ou igual à energia de zero. Para P suficientemente grande para um epsilon fixado, a gente tem igual, então esse seria o caso em que o valor crítico corresponde à energia da função constante igual a zero, não é interessante, mas quando o epsilon vai para zero, se epsilon P fica menor do que a energia de zero, ou para epsilon suficientemente pequeno, e aí a gente tem um ponto crítico com energia C epsilon P, que, portanto, é não constante. Então, esse é, na verdade, a principal mensagem do resultado de existência. Para epsilon suficientemente pequeno e P fixado, a gente tem soluções não constantes. Para epsilon fixado e P grande, a gente só tem o ponto crítico zero nesse valor crítico. E aqui, para mostrar essa parte B, essa parte da igualdade entre C epsilon P e a energia da função zero, a gente olha para uma família de funções, para um candidato na família FP bem escolhido, que é a família de autofunções do Laplaciano. Então, a ideia aqui é mostrar que se A é um conjunto em FP, a gente compara a energia com essas funções, mais precisamente,
todo conjunto em FP, ele contém alguma função U, que é ortogonal às primeiras P autofunções. É exatamente aí que a topologia não trivial vai nos dizer alguma coisa. Esse é talvez um análogo àquele resultado que a gente vê, talvez, em análise ou quando a gente estuda variedades, que em cada esfera, se a gente tem uma função contínua, uma função da esfera para a reta, a gente deveria ter um ponto onde o valor de f e o valor de f no ponto antípoda tem o mesmo valor. Então, toda função contínua numa esfera atinge o mesmo valor em pontos antípodas para algum par de pontos antípodas. Esse é um teorema topológico que aqui se traduz dessa forma: todo conjunto na família FP contém uma função U que é ortogonal às primeiras P autofunções. Isso depende da continuidade dessa função aqui, dada pela integral da função U contra cada autofunção. Mas o que essa informação nos diz, o que U ortogonal a cada uma das φ's nos diz, é que a energia de U menos a energia de zero fica, bom, isso aqui é igual a integral de epsilon gradiente de U ao quadrado sobre 2 mais W de 1 menos W de zero sobre epsilon. Só para lembrar o que a gente tem, se a gente escreve isso explicitamente usando a definição de energia. E aí agora a gente tem uma função U que é ortogonal às primeiras autofunções do Laplaciano. E agora a gente usa a caracterização dos autovalores correspondentes, que nos diz que a integral do gradiente ao quadrado de U fica limitado abaixo por lambda p mais 1, pelo p mais 1ésimo autovalor do Laplaciano, vezes U ao quadrado. Então, esse truque que a gente usa para estimar por baixo o termo envolvendo o gradiente, que nos diz que esse valor aqui fica sempre positivo, e aí a gente conclui que a energia da função U é maior ou igual à energia da função zero, mas a gente já tinha outra desigualdade, então esses valores são iguais, pelo menos para P suficientemente grande. Isso aqui, no caso, eu estou usando que essa sequência de autovalores vai para infinito, então, eventualmente, para P grande, isso fica positivo. Bom, eu queria concluir, talvez, falando um pouquinho sobre as cotas que a gente obtém do valor crítico C'P, que é aquele crescimento assintótico, mas aqui, por simplicidade, eu queria descrever talvez uma cota um pouco mais fraca. Como eu disse, o C'P cresce como PA1 sobre N, mas existe um princípio, existe uma estratégia bem parecida com aquela que a gente usou no caso do teorema do passo da montanha, que pode ser usada para mostrar que o limite do C'Ps fica limitado acima por C, por uma constante que não depende de epsilon nem P, vezes P, ou seja, que ele cresce no máximo linearmente com respeito a P. Essa cota pode ser utilizada novamente usando a solução monótona da equação de Alencana reta, aquela solução heteroclínica H-epsilon, e as funções de distância com respeito a alguma família de superfícies na minha variedade M. Então, o que a gente quer fazer é construir alguma família de funções com essa forma, H-epsilon composta com as funções de distância a gama A, onde para cada A gente tem uma superfície gama A em M, e aqui, em vez de parametrizar esse conjunto por um intervalo, como a gente fez no primeiro teorema, a gente queria construir um caminho de funções. Então, a gente escolheu uma família de superfícies parametrizada por um intervalo. Aqui eu vou parametrizar a minha família de superfícies por uma esfera p-dimensional. Então, é algo que deveria pertencer à família FP, certo? Algo que tem topologia não trivial em dimensão p, quando a gente identifica antípodas. Então, o que a gente faz é, novamente, escolher uma família de hipersuperfícies gama A, de tal maneira que os níveis da função de distância, a gama A, tenha área controlada, e aí a mesma conta que a gente fez para estimar a energia dessa composta nos diz que a energia de H-epsilon composto com essas funções de distância deveria ser estimado por cima, basicamente como uma constante, vezes a área dessas superfícies. Então, onde é que o número P aparece aqui? Agora a ideia é escolher uma família de superfícies que tenha
P componentes conexas, então a área dos níveis da distância deveria vir multiplicado por um número P. Lembrando que no primeiro caso, no caso em que a gente queria construir um caminho, o que a gente fez foi escolher uma função de Morse, uma função cujos níveis são bem comportados, e aí para cada número real a gente olhou para o nível correspondente da função na variedade. Aqui, em vez de olhar para só um nível dessa função, o que eu quero fazer é olhar para P níveis, da P números reais, variando independentemente. Então, de alguma maneira, eu estou tentando parametrizar P números reais que variam independentemente, e aí, o que isso chama, ou um possível jeito de parametrizar P números reais variando independentemente, é usar famílias de polinômios. Lembrando que um polinômio de grau no máximo P tem no máximo P raízes. Então, a ideia é que, em vez de olhar para uma função de Morse f, como a gente fez, e então olhar para os níveis dessa função, o que a gente vai fazer é compor aquela função de Morse f com um polinômio de grau no máximo P. Então, para cada ponto na esfera de dimensão P, digamos com coordenadas A0 até P, lembrando que isso daqui mora em RP mais 1, eu vou olhar para o polinômio que a gente pode construir, cujos coeficientes são as entradas desse ponto na esfera. Então, a gente tem um polinômio A0 mais A1x mais até APxAP. E eu vou compor essa função real com aquela função de Morse. Então, pelo menos intuitivamente, o que a gente está fazendo aqui é, para cada A, o nível dessa função corresponde àqueles níveis da função f, dados por f igual, vamos dizer, ZA, onde ZAs são as raízes desse polinômio. A0 mais A1t mais APt elevado a P. Então, variando esse ponto na esfera, a gente está variando as raízes, no máximo P raízes desse polinômio, e aí o que a gente enxerga na nossa variedade são P níveis variando independentemente, e aí a gente obtém essa cota que tem um P aqui, essa cota superior, que vai ser dada por C vezes a maior área desses níveis, como a gente já tinha feito, mas agora a gente tem P níveis, então a gente multiplica isso por P. Então, algumas observações sobre essa construção. Essa função é, novamente, uma função distância a cada nível. A gente olha para a função distância com sinal, a gente corta essa função longe dos níveis, como a gente já tinha feito, mas agora a gente precisa ter um cuidado adicional com respeito à continuidade. No caso, pelo menos no caso unidimensional, no caso de parametrizar superfícies por um intervalo, a gente sabe bem como os níveis variavam, certo? A gente estava olhando para o nível T e variando T. Aqui, na verdade, existe uma dependência que é meio indireta, que é a gente está variando os coeficientes do polinômio, e com isso a gente varia as raízes. Então, se a gente quer concluir que as funções de distância variam continuamente, a gente precisa garantir que as raízes desse polinômio variem continuamente com respeito aos coeficientes. E, bom, embora isso não seja exatamente verdade, se a gente olha para as raízes reais, a gente precisa modificar um pouco essa função para contar com essas raízes complexas e, com isso, obter a continuidade desses níveis da função distância. O que eu quero dizer aqui é que a gente tem um cuidado adicional para garantir que essas compostas aqui, essa família de conjuntos que a gente obteve, varie continuamente com A, e com isso, de fato, a gente esteja lidando com um conjunto que pertence à família FP, que é o que permite que a gente garanta a cota superior. Então, uma vez que a gente faz essas modificações, a gente garante que esse conjunto está em FP, e com isso, que CEP, que fica abaixo do máximo da energia dessas funções, energia de cada uma dessas compostas HE de sigma A, e que, portanto, é menor ou igual do que essa constante vezes P. E isso é como a gente obtém essa cota superior mais fraca, que mostra que os valores críticos crescem no máximo linearmente.
E aí existe ainda uma modificação adicional que a gente precisa fazer para conseguir o crescimento sublinear, aquele crescimento como P a 1 sobre N, que tem a ver com uma espécie de fenômeno de cancelamento. A intuição é que quando a gente tem dois níveis dessa função que se aproximam, imagina que a gente tem duas raízes reais que de repente se encontram, viram uma só raiz dupla do polinômio, e o que a gente enxerga em termos dos níveis são dois níveis que uma hora coincidem e de repente desaparecem. Então, existe uma maneira de explorar esse fenômeno de cancelamento para melhorar essa cota e abaixar aqui o crescimento de P para P a 1 sobre N, e é esse argumento de deformação que, na verdade, é uma ideia que vem do Larry Guth, de um paper lá de 2008, que a gente pode explorar para obter a cota superior sublinear para os valores críticos CEP. E para finalizar, só para dizer duas palavras sobre a cota inferior, lembrando que não só CEP fica limitado acima por algo que cresce sublinearmente em P, mas ele também fica limitado abaixo por algo que cresce como P a 1 sobre N. E nesse caso, o principal ingrediente que a gente usa é uma espécie de cota inferior para aquele mesmo quociente da energia por R a N-1, e o que esse resultado aqui, talvez descrever intuitivamente seja mais interessante do que ler o enunciado, o que ele diz é, se a gente tem uma função U que tem média zero numa bola de raio R, então a energia nessa bola fica limitada por uma constante vezes R a N-1, e aí a ideia é justamente aquele princípio isoperimétrico. Para ter uma função com média zero nessa bola, a gente tem que ter regiões de salto que tem uma área não trivial. E a tradução disso para energia é que a energia tem que ser comparável, em algum sentido, com a área de discos que tem o mesmo raio. Ou seja, a energia nessa bola, onde a função U tem média zero, é comparável com o raio, ou comparável com a área de um disco de mesmo raio R. E aí a ideia é que isso vale para R nessa faixa. Então, quando epsilon é suficientemente pequeno, a gente tem uma cota inferior, que depende de R a essa potência, e aí o que falta explorar é que essa condição, na verdade, valha para P bolas disjuntas, e aí obter uma relação entre o raio dessas bolas e esse número de bolas que a gente constrói na variedade, que são disjuntas, para concluir que no final a energia, aquele valor crítico da energia, o Cεp, fica limitado por algo sublinear em P. Então, só para dar, talvez, que tipo de técnica, que tipo de ingrediente a gente usa para provar a cota inferior para esses valores críticos. Então, a mensagem que eu queria deixar dessa segunda metade da aula é que, utilizando a topologia, utilizando esse funcional par, utilizando que a gente está tratando de um funcional energia que é par e que, portanto, induz uma função em um espaço que tem uma topologia muito rica, a gente consegue achar uma sequência de valores críticos para a energia, de tal forma que quando o epsilon vai para zero, esses valores críticos se tornam cada vez mais ricos, o que significa que a gente consegue achar um número infinito de soluções da equação de Alencã quando o epsilon vai para zero. Geometricamente, o que isso nos diz é que o espaço de interfaces limite associadas às soluções dessa equação fica cada vez mais rico, tudo isso pelo menos numa variedade compacta, fazendo o epsilon ir para zero e utilizando os resultados de convergência que a gente já viu nas últimas aulas. Ok, então eu acho que aqui é tudo, era basicamente isso que eu queria dizer. Talvez terminar dizendo que isso é realmente um primeiro passo, um começo, no sentido de que esses resultados, eles têm, alguns deles, 2 ou 3 anos, mas que ainda nesse meio tempo, por um lado, a gente teve muitos avanços. Esse resultado de convergência forte que eu enunciei na última aula, por exemplo, é um resultado que foi publicado no ano passado, então é uma área que continua muito ativa, tem muito a entender ainda sobre soluções da equação de Alencã, sobre esse limite que encontra superfícies mínimas, então é uma área bem ativa que ainda tem muitas perguntas a serem respondidas.